3 coisas que você precisa para desenvolver o seu raciocínio clínico. Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar a desenvolver o seu raciocínio clínico. Fica comigo no vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Isabel, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu sou terapeuta da aprendizagem, sou consultora de carreira, mentora e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim aqui hoje conversar com você sobre uma questão muito importante para o seu desenvolvimento pessoal e principalmente profissional. Você precisa, no seu atendimento, desenvolver o raciocínio clínico. Isabel, mas por que eu tenho que desenvolver o raciocínio clínico? Porque é o seguinte, esse raciocínio clínico, científico, principalmente clínico e científico, você precisa para a sua avaliação. No começo do seu atendimento, você vai precisar fazer a sua avaliação. Nessa avaliação, você vai aplicar testes, instrumentos que vão te dizer o que aquele paciente, aprendente, ele tem, Você vai observar tudo isso. Mas, quando você conclui essa avaliação, você precisa fazer um laudo técnico, Você precisa escrever, você precisa registrar o que você descobriu na sua avaliação. Nesse relatório, nesse laudo técnico, principalmente, se você é neuropsicopedagogo, você vai fazer um laudo técnico. E o neuropsicopedagogo, você vai fazer esse laudo técnico. E para desenvolver esse raciocínio clínico, eu vou te passar 3 sugestões para você conseguir desenvolver esse raciocínio clínico. O primeiro você tem que estudar os transtornos da aprendizagem. Primeira coisa, estude os transtornos de aprendizagem. Você tem que saber exatamente quais são os transtornos de aprendizagem, quais são as características, como funciona o cérebro em relação aos transtornos de aprendizagem. Você precisa de um manual, de um livro, de livros vários, Porque existem vários livros aí no mercado que são muito bons e eles falam só sobre o transtorno da aprendizagem. Então, você precisa estudar os transtornos de aprendizagem. Quando chega o seu paciente, você precisa identificar, depois de toda a avaliação, qual seria o transtorno de aprendizagem que aquele paciente pode apresentar. Então, estudando, você já vai saber, se você estudou, os transtornos de aprendizagem, você vai saber, você já vai entender em que rumo que você vai tomar na sua avaliação, tá certo? Então tá, esse é o primeiro. O segundo é você entender e você estudar o DSM-5, que é um manual dos transtornos mentais e dos transtornos da aprendizagem. Na verdade, é um manual dos transtornos mentais, mas nele estão, todos os transtornos e distúrbios da aprendizagem. Transtornos de linguagem, os transtornos da matemática, da linguagem, da fala. Então, todos esses transtornos estão no DSM-5. E ele é um manual obrigatório para todo o profissional que realmente quer ser um profissional de excelência. Então, você tem que ter em mãos o DSM-5 e tem que estudar o DSM-5. Se você puder comprar, ele é um manual grosso, assim, que você pode comprar, adquirir ele. Ou se você tiver em PDF, você coloca lá no seu iPad, você coloca no computador, no seu celular e você vai lá. Mas o ideal é você ter em mãos, porque aí você já vai marcando os principais transtornos de aprendizagem que você vai encontrando, você já vai marcando, já vai colocando lá uma marquinha para você já procurar quando você precisar. Você já tem uma coisa mais rápida para você pegar. Essa é a segunda sugestão para você desenvolver o seu raciocínio clínico. A terceira sugestão que eu tenho para te dar, como mentora, que eu também mentoro algumas alunos e alunas, e aí eu sempre falo sobre esses três critérios que você precisa para desenvolver o raciocínio clínico. E o terceiro deles é exatamente você estudar e ler bastante artigos científicos. É isso mesmo, os artigos científicos que falam sobre transtornos de aprendizagem. Existe na internet, você pode colocar no Google, você pode botar artigo científico sobre transtornos de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem. Você coloca lá. Você estuda, lê, pode imprimir ou então deixar numa pasta no seu computador.
vários artigos científicos, mas você precisa ler todos. Né? Você não vai só baixar e depois eu leio. Não, é uma tarefa que você tem e você precisa estudar. Os artigos científicos, eles vêm de quem que escreve os artigos científicos? São pessoas que pesquisaram, né, que fazem isso como profissão, né? Algumas pessoas trabalham só com isso, fazem bastante artigo científico. Então, são pessoas que já têm o know-how em relação a o que eles estão escrevendo. Uma sugestão dentro dos artigos científicos é você estudar também dissertações de mestrado. Você pode colocar lá também, distúrbio de aprendizagem, dissertação de mestrado, que aí vai aparecer a dissertação de mestrado. Por quê? Porque é uma coisa mais específica. É um mestrando, né? Uma pessoa que fez mestrado, que dedicou aquele assunto, e ele desenvolveu uma dissertação que é muito científica, né? E também você pode pesquisar por teses de doutorado, né? Que também é um artigo científico que é bem voltado e específico para aquele assunto. Então, dissertação de mestrado, tese de doutorado e artigo científico normal. Então, esse tipo de leitura deve ser obrigatória para quem quer realmente desenvolver um raciocínio clínico, tá certo? Então, essas 3 sugestões que eu te dou como mentora, isso aí foi uma aula de mentoria já, com certeza foi uma aula de mentoria, que nem todo mundo fala, né? Mas aí eu vim para falar para você sobre isso, porque eu sei que você tá começando e que você não sabe por onde ir, né? Eu estudo o quê? Eu leio o quê? Não, você não vai estudar, ler, às vezes aparece lá no Instagram 5 dicas disso, não sei o que e tal. Eu acho que isso aí não é para você. Você tem que estudar realmente os transtornos mentais, os transtornos de aprendizagem, o DSM-5 e os artigos científicos, tá certo? Então é isso. Então agora é a hora de te pedir o quê? Like. Se você gostou desse assunto, se pra você foi interessante, se teve sentido pra você, então dá um like pra gente aqui, pra mim, e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Então se inscreve no canal, dá um like e toca aí nas notificações, porque o YouTube vai te avisar sempre que eu colocar vídeo novo aqui. E toda semana tem vídeo novo por aqui, tá bom? Então um beijo grande pra você e até o próximo vídeo.